E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. O que eu trago hoje para vocês aqui no vídeo não é algo positivo para mim, nem positivo para vocês. Talvez vocês já passaram por isso, talvez seja novidade, e eu peço que se houver alguma informação sobre o tema, escreva aqui no comentário, vamos compartilhar para que isso chegue a mais pessoas e nós possamos, de alguma forma, ajudar ou abrir uma forma de reflexão em quem pratica esse procedimento inadequado. Eu vou contar para vocês o cenário e eu tenho certeza que você já deve pelo menos ter ouvido falar de uma situação semelhante a essa, que não é adequada. Claro, como sempre eu digo nos vídeos aqui, não podemos generalizar, não significa que todas as pessoas fazem isso, mas existe sim um crescimento e esse crescimento ele é ruim e consequentemente, você percebe mais manifestações das pessoas através, principalmente, da internet, através dos vídeos, que é uma forma mais rápida de chegar a muito mais pessoas e, consequentemente, viralizar e talvez ter um impacto em cima daquele erro que está acontecendo. Vou contar o meu caso para depois chegarmos no que nós estamos ouvindo das outras pessoas. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa há um tempo atrás, ao qual eu tinha como administradores, líderes, gestores, enfim, 4 pessoas que eram sócios. Um deles era majoritário. E ele me pedia, entre outras atividades, muitas atividades correlatas a recursos humanos, que é minha responsabilidade, que é minha experiência, vários gráficos, e ele mudava isso constantemente. Eu fazia como ele pedia, ele mudava, ele reclamava, dizia que tinha que ser de outro jeito, aí pegava, esperava, dizia que estava bom, esperava 2, 3, 4 dias, aí vinha com o retorno pedindo que aquilo lá não fosse daquele jeito, que mudasse, ou fizesse tudo de novo em outro formato. Naquele momento eu achava aquilo de uma maneira ruim, mas como profissional entendi, ele deve estar querendo que eu aprimore, ou talvez não esteja entendendo corretamente, e procurava fazer sim novamente para tentar atingir o objetivo do que ele queria e fazer o melhor possível. Falei, talvez isso sirva de aprendizado para mim. Bom, o fato é que eu comecei a perceber que aquilo era recorrente e foi por um período. Depois não pedia mais. E ele não utilizava aquele material que eu passava para ele, tanto na parte interna da empresa, nem nas consultorias. Passado muito tempo, eu encontrei um dos outros sócios e eu comentei isso. E ele me confidenciou que, na verdade, ele usava aquilo para a esposa dele que fazia faculdade de recursos humanos. Ou seja, os trabalhos eram requeridos, a esposa talvez não tinha habilidade, tempo, enfim. Ela pegava aquilo lá, ele pedia para eu fazer, ele passava para ela, ela talvez montasse com a cara dela e entregava o trabalho. Recentemente, nós vimos, como eu disse no início do vídeo, um crescimento muito grande de pessoas reclamando das empresas nos processos seletivos, e como eu disse, sem generalizar, e isso é o feedback de outras pessoas, e eu creio que como o crescimento é constante, não é algo fictício, não é algo pontual, e sim também recorrente, de utilizarem problemas internos, cases reais, nos testes, nas dinâmicas. Ou seja, eles abrem uma vaga, talvez precisem desse profissional, talvez não precisem desse profissional, conversam, obtêm a informação e todas aquelas informações que ele obtém para aquele case, eles levam para a empresa e resolvem o problema. Ou seja, é quase que uma consultoria gratuita e oculta que você está prestando para as empresas. Como eu disse, quando é uma coisa pontual, um outro cenário, você pode até questionar ou dizer que foi algo que aconteceu por uma situação. Mas quando isso é um crescimento muito grande de reclamações e casos, porque as pessoas não só apontam o dedo, elas contam o cenário como ocorreu, é porque essa informação está acontecendo e outras pessoas também percebem o fato. O RH é a área é, determinante, é quase que um coração da empresa, principalmente quando ele é RH estratégico, como é meu caso, que ele é uma interface entre os funcionários e principalmente ajuda a empresa e os colaboradores a conduzirem, a terem os bons desempenhos, produtividade, trazer a rentabilidade que precisa através da performance. Agora,
quando isso começa a ser distorcido, quando a empresa começa a utilizar métodos e o RH, de certa forma, compactuar com isso, acaba perdendo toda a essência do processo. Talvez vocês vão me dizer assim, eu entendo algumas coisas, porque apesar de não ser correto, você está lá dentro, você tem medo de perder o emprego, você tem medo de sair, de tirar, e você precisa daquele trabalho, e você acaba sendo suscetível a situações que acontecem na empresa ou que pedem para você ainda que esteja inadequado. De fato, posso falar que eu também já vivenciei isso. Eu discordava, comentava, mas a empresa exigia e você tinha que fazer alguns caminhos internos. Como, por exemplo, a empresa às vezes restringe você. Você sabe que é incorreto selecionar a pessoa por determinado ponto. A pessoa, não quero mulher grávida ou que tem filho pequeno, dando um exemplo, mas que eu também um exemplo real, né? E aí você não pode colocar isso de maneira explícita, e você acha incorreto. Agora a empresa te obriga a fazer aquilo. E se você contratar, certamente você vai ter problemas internos. Então você acaba sendo suscetível, muitas vezes, à obrigatoriedade da empresa. E aí vai da gente, o que, por exemplo, você pode fazer? Você mexeu com o seu caráter, mexeu com o seu brilho, você sai da empresa e vai trabalhar em outro lugar que não tem esse tipo de comportamento. Ou você identifica um cenário de uma forma diferente e traz uma forma. Vou pegar um exemplo prático, tá? Para ficar mais claro para todo mundo que está assistindo. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que, a princípio, não queria tatuagem. Só que tinha a ver com o perfil da empresa. E eu expliquei que isso é irrelevante, que a pessoa tatuada não significa nada, e sim é o trabalho. Mas era uma cultura da empresa e o dono não queria. Até que, para surpresa dele, eu efetuei um ótimo trabalho, modéstia à parte, e ele me viu num evento de festa da empresa, onde todos estávamos sem uniforme, nem roupa social, nem nada. Ele me viu, e eu sou tatuado. E aí foi uma surpresa para ele, o impacto, né? Porque ele viu que o problema não era a tatuagem, sim profissionalismo, caráter, ou empenho das pessoas. E aí eu consegui, mesmo ele sendo o contrário, começar a trazer pessoas que eram com esse perfil, mas que trabalhavam bem. É claro que você encontra pessoas que também não trabalham bem, mas isso não tem a ver com a tatuagem, como não tem a ver com a pessoa grávida, como não tem a ver com a cor, como não tem a ver com nada. E sim tem a ver com caráter, disponibilidade e profissionalismo das pessoas. Então, ou seja, você consegue se adaptar. Eu fui trazendo essas pessoas para dentro da empresa e mostrando aos poucos, dá para fazer, colocava. Mesmo que ficasse de cara feia comigo, eu falei para você não contratar, não, trazia e mostrava. E aí a pessoa via lá dentro que tinha a ver, que ela precisava mudar aquele conceito. Então, às vezes, você pode utilizar essa ferramenta para a empresa e não fazer isso, não pegar cases internos e trazer, tentar mostrar para eles, olha, o que você está fazendo, você está enganando o candidato. Nós estamos enganando, nós estamos manchando a marca da empresa. Não, mas e daí? Coloca aí, eu quero resolver. Eles resolvem para a gente, só que você está fazendo com que a marca da empresa seja ruim, você está mentindo para as pessoas. Isso é inadequado, isso é incorreto. Isso se torna uma bola de neve. E não pense você aí, empresário, gestor, seja quem for que solicita, ou às vezes até pode partir da própria pessoa do RH também, que solicita e faz esse tipo de ação, joga como case de solução para o candidato, para poder resolver o seu problema interno, para resolver um problema, uma demanda sem contratar ou gastar com outra pessoa, você tenha certeza que uma hora ou outra alguém vai perceber. E aí, percebendo, acontece o que está acontecendo. As pessoas vão até a internet, vão às questões públicas e comentam o fato. Talvez não apontem o dedo diretamente para a sua empresa, mas certamente você vai repensar no que está fazendo. E se alguém interno souber, de alguma forma isso vai chegar aonde precisa e as pessoas não vão querer trabalhar mais na sua empresa. Internamente, as pessoas vão ter desconfiança da empresa e não vão achar sensato. Como eu passei, por exemplo, por essa situação que eu contei no início do vídeo, e você me perguntar hoje, você voltaria a trabalhar nessa empresa? Não, não voltaria. Agora, com o gestor, por exemplo, que comentou isso comigo, que eu lembro que era extremamente profissional, sim, com ele eu trabalharia num outro ambiente. Então, o que isso causa? Talvez você falar para mim, a empresa talvez não queria você mais também. Ok, não é nem esse o ponto que estamos questionando. A questão é o quanto é inadequado você fazer esse tipo de jogo, você mentir, você utilizar as pessoas para os seus interesses pessoais e esquecer que essas pessoas às vezes estão desesperadas, estão precisando trabalhar,
Elas estão lá nem sempre porque querem, mas sim porque necessitam. Tem pessoas que saem de casa, às vezes com o dinheiro do bolso para ir para uma entrevista, para chegar lá, e a vaga não existe, elas são enganadas e fazem parte de um processo ali para resolver um BO interno da empresa. Então é necessário reflexão, é necessário um acompanhamento, uma conscientização, não só das empresas, como de quem fiscaliza. E principalmente aos candidatos, funcionários, que, lógico, sem vitimização, sem generalizar, utilizem esses tipos de situação para poder explanar o cenário e comentar. Porque é necessário a mudança. Não, como eu disse, apontar dedos, mas colocar as soluções, os fatos, para que outros lugares, outras empresas e outras pessoas não pratiquem o mesmo erro e nós possamos sim ter uma evolução profissional e pessoal na vida de todos. Esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe aqui seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, é grátis e isso, por favor, ajuda muito no meu trabalho e no desenvolvimento das atividades que eu levo até vocês. Forte abraço!